sociais, né? A gente sempre aguarda aí o pessoal conectar na aula ao vivo. Então já vamos dando início, né, à nossa aula de hoje. Ingrid conectando, boa noite. Nós temos para hoje, então, uma revisão, né? Revisão aí do conteúdo da nossa disciplina, mas é uma revisão focada aí nessa preparação, né, para a prova da quinta-feira. Então, os materiais, né, de hoje e dessa revisão vão estar disponíveis para vocês depois do Classroom, né, os slides junto com os demais slides, né, das aulas anteriores e o vídeo, né, a revisão também vai ser disponibilizada depois junto aos demais vídeos, né, das aulas anteriores gravadas, todas disponíveis ali na barra atividades do Classroom, tá, gente? Muito bem. Daiane conectando, boa noite. Muito bem, gente. Como é de costume, né? Todo início de aula a gente releva o nosso calendário para ficar muito bem marcado, né? Nossa tela mental aí, né? Nossa memória, os nossos compromissos, né? Do processo avaliativo, tanto da N1 quanto da N2, né? Então, vamos lá rapidamente. Acredito que isso já esteja muito bem claro para todo mundo, já que estamos, né? Já no dia da revisão, né? Para a prova final, então acredito que todo mundo saiba, né? Como funciona o processo avaliativo. Mas, como sempre, né? Por regra de conduta, vamos relembrar. Semana 1, gente, vocês tiveram lá no Moodle, né, para fazer, dentro da semana 1, atividade avaliativa 1 valendo 1 ponto, né? O prazo correspondente a essa atividade avaliativa 1, né? Vocês encontram no guia do aluno, né? Aquele arquivo que comentamos lá no primeiro dia de aula. E está disponível também lá no Moodle, né? Tinha a data para acabar e hora para acabar o prazo, né, da avaliativa 1 valendo 1 ponto. A avaliativa 2 no Moodle, correspondente ao conteúdo da semana 2, lá no Moodle, né, dentro da semana 2, lá a avaliativa 2, valendo 1 ponto também, igualmente o prazo, né, data e hora para fechar lá no guia do aluno. Semana 3, dentro da disciplina de vocês, né, a administração financeira, dentro da semana 3, lá no Moodle, está lá a atividade avaliativa 3, né? Também tinha lá dia e hora para fechar, expresso no guia do aluno. A atividade avaliativa 4, correspondente à semana 4, né? Semana 4 nós tivemos aí aula na semana passada. Também data, né, e hora para fechar. Atividade avaliativa 4, expresso lá no guia do aluno, né? Essa atividade avaliativa 4 dentro da semana 4, obviamente, né? Dá para vocês fazerem 4 pontos, então, na N1. Para fechar os 10 pontos da N1, temos o trabalho disciplinar, né? Que é para fazer e entregar no Classroom. Falamos disso lá no primeiro dia, repetimos isso todas as aulas anteriores. Ainda tem alguns, né, que não entregaram o trabalho disciplinar, então fiquem atentos, né? Porque o prazo final é hoje, né? 13/4 é o prazo final da entrega do trabalho. 6 pontos na N1, trabalho ali no Classroom, né? Fazer e entregar, né? Não pode esquecer de clicar na caixinha de entregar, né, para poder fazer a entrega adequadamente do seu trabalho. Aqueles que já fizeram a entrega, né, já olhei os trabalhos, já atribuí nota, né, e já devolvi com nota. Então, quem teve o trabalho corrigido recebeu, né, lá, devolvido, né, está lá o trabalho já com a nota, né, para vocês que já entregaram, né. Quem não entregou ainda, hoje é o último dia, prazo de entrega do trabalho, valendo 6 pontos. Isso foi combinado desde o primeiro dia, tá? Tem gente que está deixando aí para o último dia, mas ainda está no prazo, né? Então não deixe de entregar. Afinal de contas, vale 6 pontos, né? Pode fazer a diferença entre ser aprovado ou reprovado, né, na nossa disciplina. Hoje nós temos a revisão, né? Tá? 13/4. Mesma divisão, né, das outras aulas. Primeira parte, conteúdo, depois intervalo, chamada, depois chamada, exercício. Só que hoje a primeira parte do conteúdo é um conteúdo de revisão, né, focado em alguns conteúdos específicos, tá? E depois
na segunda parte, vamos ter exercícios. Hoje a tendência é que essa primeira parte seja mais curta, porque o foco específico é nessa revisão de prova, né? Nos preparando para a prova. E a segunda parte com exercícios, uma quantidade maior do que a gente fez nas aulas, né? De exercícios agora no dia da revisão, para vocês praticarem bastante, né? Esse conteúdo, para estarem bem preparados aí para a nossa prova, que acontece na quinta-feira, dia 15/4, tá? A prova final, ela vale 10 pontos na N2, né? Ela ocorre lá no Moodle, então lá abaixo da atividade avaliativa 1, 2, 3 e 4, né? Que está dentro da semana 1, 2, 3 e 4 no Moodle, vai aparecer a atividade avaliativa final lá, nesse dia 15, né? Às 19 horas, então, é o horário da prova de vocês, né? A prova, vocês podem acessar, né? Neste horário, às 19 horas até às 22, sendo que a prova tem 1h30 para fazer, né? Então, quem acessar às 9, né? Vai ter 1 hora só para fazer, porque fecha às 22. Tá? Então, tem que acessar com antecedência, né? A aula começa às 19, tem que acessar com tempo suficiente para poder usar 1h30 de prova, né? A prova encerra às 22 horas, automaticamente no Moodle ela encerra, tá? Então, quem pretende fazer a prova com calma, com tranquilidade, né, procure acessar logo cedo, né, a prova, né, logo na primeira hora ali, né, às 19, 19h30, por ali, já entrar na prova, tá? Às 19 horas, já vai estar postado para vocês no Classroom, né, uns minutos antes, né, das 19 horas, já vai estar postado no Classroom as instruções da prova e o código dela. Então, vocês vão copiar esse código, que vai ser postado no Classroom, né, e aí às 19 horas vai estar liberada a prova no Moodle, vocês vão acessar o Moodle, né, e vão clicar na prova e vão precisar inserir esse código. A prova tem 10 questões, tem que fazer todas as 10 questões, né, e depois lá no final, salvar e enviar, né, para a prova poder, então, ser considerada, corrigida, né, o sistema corrige automaticamente, já vai dar a nota, né, para vocês ali, naquele mesmo momento que vocês clicarem em salvar e enviar, já atualiza e já diz qual foi a nota que vocês tiraram. A nossa média final, então, vai ser a N1 mais N2 por 2, a média tem que dar 6, né, se não der 6, ainda tem uma substituição que ocorre lá no dia 8 de maio, também lá no Moodle, né. Então, nesse 8 de maio aqui, ela não tem código, não tem nada, né? A senha da prova ficou abaixo da média. Ficou abaixo da média, vai aparecer lá para quem ficou abaixo da média a prova de substituição. Nesse dia, acesso Moodle, disciplina administração financeira, abaixo da semana 1, 2, 3, 4 e prova final, vai aparecer lá substituição. Entra nesse dia, faz a prova para substituir a menor nota, né? Para tentar alcançar a média, tá? Sei que já falamos isso, né, incansavelmente, né, em todas as aulas, mas pode ser que tenha algum detalhe, alguma dúvida, alguma pergunta mais específica aí que tenha passado, né, e alguém queira perguntar. Alguma pergunta, gente, sobre o processo avaliativo, nosso calendário? Tranquilo. Tranquilo? Legal. Então, prova, quinta-feira, às 19 horas, no Moodle, uns minutos antes, vai ser postado no Classroom as instruções e o código da prova, tá? A prova tem 1h30 para fazer, dentro do horário da aula, né? Das 19 às 22, tá? 22 horas, 19 começa, 22 encerra. Fabrício e Rafael conectando. Boa noite. Muito bem, gente. Se vocês não têm nenhuma pergunta, né, a acrescentar, então vamos adelante para a nossa revisão. Muito bem, gente. Hoje é a revisão. É uma revisão com tópicos especiais, né, de preparação para a prova. Então, além de uma revisão do conteúdo, né, tem esse cunho de preparar para a prova. Então, fiquem bastante atentos, né, e podem utilizar tranquilamente aí, né, esses tópicos aí para se preparar, estudar em especial, né.
Todo o conteúdo da disciplina pode cair na prova, claro, sim, com certeza. Mas esses são tópicos especiais, vocês podem ter uma atenção, né, redobrada aí para se preparar para a prova, tanto em relação ao conteúdo que a gente vai trabalhar aqui ao vivo, quanto em relação aos exercícios depois, né? Então, se quiserem, vão fazer hoje, né? Depois do intervalo dos exercícios, se quiserem refazer de novo na quarta, amanhã refaçam, né? Se tiverem uma horinha para estudar à noite, refaçam, vai ajudar muito para estarem bem preparados para a prova da quinta, tá? Vamos então ao primeiro item da nossa revisão. Bom, então nosso primeiro item da revisão é a análise econômica. Vocês vão lembrar, né, que tinham dois quadrinhos, né? O quadrinho da análise financeira e o quadrinho da análise econômica, em especial, né, esta composição da análise econômica. O que compõe a análise econômica, afinal de contas? São três, né, tipos de análise. Análise de lucratividade, análise de rentabilidade e análise de taxa de retorno sobre investimento. Então, os três elementos fazem parte da análise econômica, compõem a análise econômica. Tá? Os três em conjunto ou individualmente. Né? Análise de lucratividade, compõe a análise econômica? Compõe. Análise de rentabilidade, compõe a análise econômica? Compõe. Análise de taxa de retorno sobre investimento, compõe a análise econômica? Compõe. Então, muita atenção em relação a isso, né? Para saber o que compõe, né? Afinal de contas, a análise econômica, né? Então, esses são os três elementos aí que podem surgir, né, em questões aí para a gente avaliar. Então, já percebam, né, que a prova não vai ter só questões de cálculo, né? Podem surgir questões de cunho teórico, né? Uma prova pode ter questões de cálculo em que a gente tem que ver lá quais são as alternativas corretas, né? Um valor, um número como resultado, de uma fórmula, de um cálculo, ou a gente pode, então, ter questões com base na teoria, né? Com alternativas, então, para a gente identificar a correta, certo? Esse é um exemplo, então, da análise econômica que pode surgir, né, que vocês têm que ter uma atenção especial aí no estudo, tá? Outro elemento especial aí para a nossa revisão é a solvência, tá? Então, temos aqui o conceito de solvência, nós temos a fórmula para o cálculo do valor da solvência e nós temos ali os conceitos, né, de maior, menor ou igual a 1, né? Ou seja, os limites, né, que vão determinar qual é a interpretação do resultado obtido através do cálculo da solvência. Então, a gente viu, principalmente nesses indicadores, né, de curto prazo, lá da análise financeira, que a grande maioria deles tem, né, essas interpretações, né? No caso da solvência, é aquele caso em que a gente tem, então, maior, menor, igual a 1, por quê? Né? A nossa fórmula de solvência, a gente verifica que é uma divisão, né? Então, essa divisão só tem essas três possibilidades, né? Esse resultado aqui dessa divisão ou vai ser um número menor do que 1, ou vai ser um número maior do que 1, ou vai ser um número igual a 1. São essas três possibilidades numa divisão qualquer, tá? Claro que, ao verificar aqui a divisão, que nos leva ao cálculo da solvência, a gente identifica que na parte de cima da divisão a gente tem o total do ativo e na parte de baixo o total do passivo exigível. Passivo exigível, lembrem, né, é a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante, né? Então, até por uma questão de lógica, né, lá da matemática fundamental, se a gente dividir um número maior por um número menor, por exemplo, nós vamos ter um resultado de solvência maior do que 1. Então, se eu tenho um número de cima maior, significa que eu tenho mais ativo e menos passivo. Eu tenho mais patrimônio, menos obrigações com terceiros que estão lá no passivo, né? Então, por via de consequência lógica, a solvência geral maior do que 1 é bom, né? É positivo. É um resultado positivo para a empresa quando a solvência é maior que 1. Então, está lá embaixo, né? A situação do símbolo maior do que 1, ou seja, solvência maior do que 1. O ativo é superior às dívidas assumidas com terceiros a qualquer tempo. Esse é o resultado esperado da solvência, tá? Os outros dois resultados possíveis, né, igual a 1 ou menor que 1, né, não são os mais adequados, né? Igual a 1 vai significar que tudo que se tem no ativo é completamente comprometido, né?
com os compromissos com terceiros lá no passivo exigível. Qualquer gasto a mais, né, a empresa entra em insolvência, né, então, quando é igual a 1, ela está em pré-insolvência. E quando a gente tem a solvência geral menor do que 1, né, é o chamado passivo a descoberto, porque a empresa não tem ativo suficiente, né, para cobrir as obrigações perante terceiros no passivo exigível. Tá? São essas três condições. A solvência geral, ela mede a capacidade da empresa, né, capacidade financeira, e ela cumprir com os compromissos perante terceiros no longo prazo. Tá? Então, a solvência geral avalia o que a empresa tem no seu ativo, lá do balanço patrimonial, frente ao que ela tem no passivo de curto, né, e longo prazo, ali no passivo circulante e passivo não circulante. Lembram da solvência, então, gente? Nesse caso aqui, o resultado, né, da divisão é um índice, né? É um índice, maior, menor ou igual a 1, né? Não tem multiplicação por 100 para transformar para percentual, né? Tranquilo aqui, gente? Alguma dúvida sobre a definição da solvência, a fórmula, como encontrar os valores da fórmula no balanço, as condições de avaliação menor, igual ou maior do que 1? Como é que tá para vocês aí, gente? Para mim tá tranquilo. Tranquilo? Legal. Qualquer dúvida, gente? Participem aí no chat, ou ao vivo, habilitando o microfone, né? Já que hoje estamos aí em pré-prova, né? Então, a hora de esclarecer qualquer dúvida, né? A última chance agora na revisão, né? Ao vivo. Afinal de contas, no dia da prova, né? É só a prova, né? Não tem aula ao vivo. Então, se tiver alguma dúvida, né? Ainda remanescente, ou que possa surgir durante a revisão, né? Participem, não deixem passar, tá? Tudo bem. Nosso próximo tópico a revisar é aquela estrutura, né, básica do balanço patrimonial. Lá no início, né, na primeira semana da disciplina, a gente fez uma revisão, né, estrutura de balanço, estrutura de DRE, né, essa composição. E, inclusive, durante as aulas, né, nós tivemos exercícios semelhantes a esse que a gente vai ver agora com este exemplo, em que a gente tem que compreender, né, como se estrutura o balanço para conseguir chegar a um determinado resultado. É aquela lógica, né, básica lá da contabilidade inicial, ainda do primeiro ciclo, que a gente revisou na primeira aula. Na primeira, segunda aula, ali, né, na primeira semana. Nesse caso aqui, deste exemplo, nós temos um balanço patrimonial em que o ativo, né, está aqui na parte de cima do quadro e o passivo está na parte de baixo, né. E aí, claro, o balanço patrimonial tem essa estrutura, né, já conhecida. O ativo circulante, né, ele é um totalizador, né, é uma conta totalizadora. O valor que a gente encontra aqui, do ativo circulante, é um somatório das contas que pertencem ao ativo circulante, né. Nesse balanço aqui, por exemplo, pertence ao ativo circulante as disponibilidades, a conta clientes e a conta estoque. As três somadas dão o total do ativo circulante. A mesma coisa acontece, né, aqui no ativo não circulante, né. Quais as contas compõem o ativo não circulante? As contas que fazem parte dele, né, que nesse caso, realizável no longo prazo e o permanente. Somos dois, vai dar o total do ativo não circulante. Isso aí é o básico, né, do balanço patrimonial, ainda lá do primeiro ciclo, que nós revisamos nessa disciplina, inclusive fizemos exercícios, né, alguns exercícios aí, em que vocês tinham que ter essa compreensão, esse entendimento para conseguir alcançar os resultados, tá? Então aqui é muito simples, né? É uma incógnita, né? Nós temos o total, nós temos três variáveis que somadas se chega a esse total, sendo que uma delas é aquela incógnita que nós queremos descobrir, é o x da questão, né? Aquele equação básica, né, de primeiro grau, né? Tem um x para descobrir ali, né? Então aqui, ativo circulante é igual à soma da disponibilidade mais cliente mais estoque. O estoque é o nosso x que eu quero descobrir. Então, o básico, né? Ativo circulante, mais disponibilidade, mais cliente, mais estoque. Estoque eu quero descobrir, eu não sei, então tem que isolar ele na minha fórmula, né? Ele é o meu x. Então, o que a gente faz?
isola o estoque. Fica isolado de um lado, vai ficar o ativo circulante, passa a disponibilidade para o outro lado menos, né, muda o sinal, passa o cliente para o outro lado menos, né, porque muda o sinal quando muda o lado da igualdade. Então o estoque vai ser o ativo circulante, que é o meu total, menos a disponibilidade, menos o cliente, o que sobrar é estoque. Então está ali, né, o valor do ativo circulante, menos a disponibilidade, menos os clientes, o que sobra é estoque, 189.640. Fizemos aí, né, uns 2 exercícios desses durante as aulas anteriores. Tá? É o básico, né? É a matemática sendo aplicada aqui ao balanço patrimonial para a gente chegar a um valor, né? Que a gente quis descobrir aqui, no caso, o estoque. Como é que ficou para vocês, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Relembraram dessa estrutura básica do balanço? Eu lembro que tranquilo? Eu lembro que nas aulas ali, quando a gente teve aí umas 2 questões dessas, né? Tivemos a maioria acertando, né? Essa lógica básica do balanço, mas eventualmente teve, né? Alguns ali que erraram, não chegaram ao valor naqueles exercícios. Nesse momento agora, ficou claro os que erraram lá naquela vez, né? Daqueles exercícios, não ficaram com dúvida agora, não tem nenhuma pergunta? Ficou bem entendido? Se cair na prova, vamos acertar essa aí? Vamos gabaritar tudo, só. É isso aí, é esse pensamento. Acreditar é metade do caminho, né? A outra metade é estudar, né? Então, se a gente já está acreditando, já temos metade na mão. É isso aí. Gabriel conectando, boa noite. Então, vamos adiante. Bom, agora o nosso próximo tópico para revisão é a liquidez imediata. Então, foi um dos primeiros, né? Conjunto de indicadores da análise financeira que a gente estudou, né? Lá na análise financeira de curto prazo, os elementos de liquidez, né? Tem lá a liquidez corrente, a liquidez seca e a liquidez imediata, né? A liquidez imediata é aquela de mais, né? Rápida obtenção de recursos, porque é aquilo que está nas disponibilidades da empresa. Disponibilidades são a conta caixa, a conta banco e as aplicações de liquidez imediata. Essas 3 contas, a empresa tem dinheiro em mãos, né? A qualquer momento, ela precisa, ela vai lá, tira do caixa, ela saca do banco, né? Ou ela liquida o seu investimento de liquidez imediata para ter o dinheiro imediatamente em mãos para cumprir com os compromissos perante terceiros de curto prazo. Por isso a fórmula, né, da liquidez imediata é justamente esta comparação, né? Esta razão. É a razão entre as disponibilidades, o dinheiro que ela tem em mãos de imediato, dividido pelo que ela tem lá no passivo circulante em termos de obrigações de curto prazo. Então, lá no passivo circulante, né, do lado direito, a gente tem aquelas obrigações de curto prazo com fornecedores, salários a pagar, impostos, entre outros, né, todos de curto prazo. Temos aqui um balanço de exemplo, né, aquele mesmo balanço que a gente calculou o estoque, né, e um exemplo de cálculo, então, com a liquidez imediata. Cálculo, disponibilidade, dividido pelo passivo circulante. Então, nesse balanço aqui já está direto as disponibilidades, né? Não precisei somar caixa-banco, né? Ou caixa-banco mais aplicar liquidez imediata. Já está direto ali, então já pego, né? Disponibilidade 2.815.925 e dividimos pelo passivo circulante. Nesse caso aqui, o passivo está na parte de baixo da tabela, né? Ali o passivo circulante, 3.2.640. Então, dividir um pelo outro, dá um índice, né? Liquidez imediata, 0,94. Muito bem. Aí já deixei aqui, né, uma coisa faltando aqui, para ver se vocês recordam, né? Gente, quais são os valores, né, a faixa de valor ideal para liquidez imediata? Lembram disso? Esse valor encontrado aí está dentro daquela faixa que diz lá na teoria sobre liquidez imediata? Débora levantou a mão, quer falar, Débora? Pelo menos para mim pareceu que tinha levantado a mão.
Foi sem querer? Eu fui ligar o microfone e acabei apertando uma coisinha rápida. Tá, Eu tranquilo. vou chutar aqui, eu não tenho nada anotado. Seria aquele do 0,08 a 0,12? Isso, exatamente, né? Então, não anotou nada, mas tá boa de memória, viu? Que depois que eu errei naquele exercício com aquele pega-ratão, nunca mais me esqueci. Viu como os exercícios são bons, né? A gente, mesmo errando, a gente não esquece mais, é isso aí. Débora, então, lembrou certinho, né? A faixa de valores aceitáveis, né, para liquidez imediata, para empresas comerciais e industriais, é na faixa de 0,08 a 0,12, significando, então, né, que a liquidez imediata obtida aqui, né, está fora da faixa aceitável, né? Está muito além, na verdade, né? Faixa superior é 0,12, já está em 0,94, né? Então, essa é a interpretação possível aqui do LI, tá? Então, digamos que a gente tivesse uma questão que nem essa na prova, né? A gente pode ter duas situações diferentes, por exemplo. Né? Calcule o LI, dá um balanço, aí vocês vão calcular o LI e vão achar um valor. Vai ter as alternativas, né? A, B, C, né? Geralmente o D é nenhuma das anteriores, né? Então, a letra A, 0,84, letra B, 0,74, letra C, 0,94. Calculou, acertou, ok. Mas podemos ter um outro tipo de questão. Letra A, 0,94. Está dentro da faixa aceitável, né, para esse índice. Letra B, 0,94. Está fora da faixa aceitável para esse índice, sendo que o índice aceitável é de 0,8 a 0,12. E letra C, está dentro da faixa aceitável, 0,94. Fora da faixa aceitável, 0,94, sendo que a faixa aceitável é de 0,08 a 0,12. Nesse caso, a alternativa correta seria a alternativa C. O 0,4 está fora da faixa aceitável e está determinado ali na questão que a faixa aceitável é de 0,08 a 0,12. Vejam que eu falei em uma delas, né, um valor diferente, 0,8 a 0,12. 0,8 não está dentro da faixa aceitável, né? Então a gente teve até uma questão dessa aí, né, que a Débora relembrou aí numa das aulas que levou, né, a esse engano, né, de muitos aí. Agora ninguém mais vai errar, todo mundo lembra dessa faixa aceitável da liquidez imediata, né? Muito bem. Vamos a mais um tópico, então, gente. Então temos aí mais um tópico para a nossa revisão, é a formação do preço de vendas. Formação do preço de vendas pelo método do markup. O markup, ele é dado pela fórmula 1 menos, abre parênteses, o valor correspondente ao percentual de postos, mais o valor correspondente ao percentual de comissões, mais o valor correspondente ao percentual de lucro que é desejado. Soma os 3, divide por 100, o resultado faz 1 menos esse valor entrado. E a gente acha o markup. É um, né, dos elementos aí da fórmula do PV, porque a fórmula do PV, preço de venda, é o custo unitário dividido por esse markup que a gente vai encontrar. Atenção especial aqui, gente, vocês vão relembrar das nossas aulas, né? A gente falou isso. Aqui na fórmula do PV, né, quando a gente vai fazer o markup, percentual de imposto, percentual de comissão, percentual de lucro, a gente usa só o módulo do número, né? Então a gente não usa símbolo, né? Então, na hora de colocar na minha calculadora lá, eu não vou colocar 10% de imposto, 5% de comissão e 30% de lucro. Não uso o porcento, usa só o módulo, ou seja, usa só o número, né? É o 10 mais o 5 mais o 30. Aí divide por 100, tá? Então, aqui no cálculo do PV, método markup, não usa o símbolo do porcento para fazer as somas, usa só o número 100%, tá? Então, claro, né, vai dividir o custo unitário por 1 menos, aí soma esses números, né, divide por 100, faz 1 menos, e aí vai dividir o custo unitário. Vamos, então, a um exemplo prático de cálculo. Temos aí um produto, né, que foi adquirido do fornecedor a um custo unitário de R$ 3,50. Essa empresa ela paga um imposto de 28,3%,
ela paga comissões para os seus vendedores, né, 5%, e deseja ter um lucro sobre essa venda de 30%. Então, temos todos os elementos necessários para pôr na fórmula do PV, né, preço de venda pelo método markup. Está lá, custo unitário, 3,50, divide pelo método markup. Um menos, abre parênteses, está lá. Imposto 28,33, mais a comissão 5, mais o lucro 30, soma os três elementos e divide por 100. Então, primeiro a soma, né? Vejam bem, o resultado da soma aqui, ó, a gente não está usando o símbolo do porcento, né? Eu estou somando aqui 28,83 sem o símbolo do porcento, mais 5, sem o símbolo do porcento, mais 30, sem o símbolo do porcento. Dá 63,33. A gente divide por 100. O resultado dessa divisão, eu vou fazer um menos, né? Um menos o resultado dessa divisão aqui. Então, 63,33 divididos por 100 dá 0,63333, uma dízima periódica, né? 1 menos 0,6333 dá 0,3667. Aí sim, o custo unitário 3,50 dividido por 0,3667 dá um preço de venda de R$ 9,54. Significa que esse preço de venda aqui, ele paga o custo de 3,50, paga os impostos, paga as comissões e ainda tem lucro de 30%, né, dessa venda desse produto de custo 3,50. Deu para relembrar, gente? Informação do preço de venda? Alguma dúvida? Alguma pergunta que tenha ficado? Nenhuma dúvida, senhor. Legal. A princípio é simples, né? Todas as nossas formas, todos os nossos cálculos aqui da administração financeira é matemática básica, né, gente? Você não vê nada de mais complexo em relação a isso, né? É somar, é subtrair, é dividir, é multiplicar, né? Então, todas as fórmulas é isso, né? Nem potência, nem raiz não tem, né? Nessas nossas fórmulas da administração financeira. Agora, um cuidado importante, né? E que geralmente os erros acontecem por aí é na hora de digitar na calculadora, né? Esquece uma vírgula, né? Erra um número digitado, erra uma operação, era para somar, coloca como multiplicar, era para dividir, coloca como multiplicar, aí dá erro, né? No resultado. Então, muita atenção nas operações aí na hora de fazer a digitação na calculadora, né? Para evitar esses erros operacionais, tá? Muito bem. Próximo tópico para a nossa revisão é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, ele é um número quase mágico, assim, né, para a empresa, porque ele determina um limite, né, de faturamento através do qual, né, a empresa sabe, né, naquele período, naquele mês, né, em específico, que ao atingir o ponto de equilíbrio, a empresa já cobriu os seus custos, né? E a partir daquele valor, ela passa a obter lucro. Esse é o conceito básico do ponto de equilíbrio, né? Esse número mágico, né? Se a empresa sabe deste número, né? Realiza os esforços para superar o ponto de equilíbrio, né? Toda vez que ela passar do ponto de equilíbrio, ela já está tendo lucro. Certo? Então é um cálculo que toda e qualquer empresa tem que ter, deve conhecer esse número, tá? Obviamente, o contrário também é válido, né? Toda vez que a empresa ficar abaixo do ponto de equilíbrio, todo mês, todo período, né? Que ela ficar abaixo do ponto de equilíbrio, significa que a empresa teve prejuízo, porque ela não pagou nem os custos, né? É isso que significa quando ela fica abaixo do ponto de equilíbrio. A fórmula do ponto de equilíbrio é o nosso custo fixo total, tá? Dividido pelo índice de margem de contribuição. O índice de margem de contribuição, a gente obtém ele pela fórmula da receita total, menos o custo variável total. O resultado da subtração a gente divide pela receita total. O MC que a gente vai usar então na fórmula, né, para calcular o ponto de equilíbrio. Tá? Esses valores vão ser dados, né, no enunciado dos exercícios para vocês calcularem. Tá? Então vamos a um exemplo prático aqui. A gente tem uma empresa, uma receita total de 85 mil e
um custo variável total de R$ 25.000. Além disso, ela tem também um custo fixo total de 53.000. Então, já tem aqui os valores, né, necessários para calcular o IMC. Né? Vejam bem, índice de margem de contribuição é a nossa receita total, 85.000, menos o custo variável total, 25.000. Um menos o outro, eu divido pelo valor de 85.000, né, que é a receita total. Tá? Dá um índice de margem de contribuição de 0,71. Eu preciso desse número, né, para o cálculo do ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, fórmula é custo fixo total, 53.000, dividido pelo IMC, 0,71. Dá um ponto de equilíbrio de R$ 74.647,89. Esse valor representa o quanto que essa empresa precisa faturar nesse período, né? O quanto que ela precisa vender para pagar os seus custos, para cobrir os seus custos. Qualquer valor acima desse, a empresa já passa a ter lucro. Qualquer valor abaixo desse, a empresa ainda está tendo prejuízo porque ainda não cobriu os custos. Tá? Então, conhecer o ponto de equilíbrio é de extrema importância para cada empresa. Né? Ela tem que conhecer esse valor, tem que saber qual é esse ponto de equilíbrio. Né? Se ela não conhece, corre o risco de, né, a cada mês, a cada período que passa, ela está sempre abaixo do ponto de equilíbrio, né? Ou seja, acumulando prejuízos ao longo do tempo, até chegar ao ponto em que não tem mais volta, né? Chegou lá num tal ponto de dívidas, né? Por não ter controlado aí o ponto de equilíbrio, que já não consegue mais consertar os rumos da empresa, né? Tem que fechar a empresa porque não tem mais como manter. Então, o ponto de equilíbrio é um dos indicadores que nos ajuda, né, a ter essa dimensão. O que eu faço, né? Ó, fechou o mês, né? O ponto de equilíbrio não foi atingido, né? Se continuar assim, nos próximos meses a gente vai continuar acumulando dívida, né? Então tem que tomar uma ação, né? Já liga o alerta, né, para o administrador que ele deve tomar medidas para resolver essa situação. Tá? Ponto de equilíbrio, gente, ficou tranquilo também? Como é que ficou para vocês? Vou perguntar sempre, né? Vocês têm dúvida, tem pergunta. Vocês ficam em silêncio? Eu me sinto sozinho aí. Eu tenho que perguntar toda hora. Se alguém me responde, já me sinto, né? Tá tranquilo, melhor. certo. Tá tranquilo? Então tá. Se ninguém responde, parece que eu tô sozinho. Muito bem. Certo. Então, ponto de equilíbrio foi um dos aspectos aqui da nossa revisão, né? Muita atenção em relação a ele. Pode surgir aí na prova. Um outro aspecto aí para a nossa revisão são as análises econômicas, né? Sobretudo as de rentabilidade. Então, uma delas, né, na verdade, né, uma das primeiras, né, na área de rentabilidade, é a rentabilidade de capital próprio. A fórmula da rentabilidade de capital próprio é o lucro líquido do exercício dividido pelo nosso patrimônio líquido vezes 100. Vezes 100 para transformar para percentual. Então, o resultado, né, vai ser sempre um percentual de rentabilidade, nesse caso do capital próprio. Ou seja, lá do patrimônio líquido, né, tudo que foi colocado pelos sócios está ali dentro do patrimônio líquido. Tudo, inclusive aquilo que ainda não foi integralizado, né? Aquilo que foi integralizado já entrou no caixa da empresa. Aquilo que não foi integralizado, eles vão colocar, né? Está no contrato social. Então, é essa totalidade, né? O patrimônio líquido é tudo que tem a ser empenhado pelos sócios. E aí, a rentabilidade de capital próprio mede, então, né? Se frente a tudo que está sendo investido pelos sócios, tem algum tipo de retorno, né? Tem algum tipo de desempenho positivo para esse capital que está sendo investido. Então, por isso, LLE por PL. Ou seja, LLE, vamos precisar olhar para o DRE, né? PL, patrimônio líquido, vamos precisar usar o balanço patrimonial, né? Então, está aqui no nosso exemplo, né? Os dois demonstrativos, tá? À esquerda, nós temos nosso DRE e à direita nós temos o nosso balanço patrimonial. O LE, no DRE, é a última linha lá, né? Do DRE. Então, muita atenção também que podem surgir aí exercícios, né? Que vão ter, né? Mais de um período, por exemplo, né?
para a gente fazer o cálculo de RCP. E aí, aqui nesse exemplo, nós temos 3 períodos, ano final 2, ano final 1 e ano final 0. E pede aqui o RCP do ano final 2. Então, eu vou pegar o LLE do ano final 2, né? Na primeira coluna, lá embaixo, LLE, R$ 3.668.546,60. Eu vou dividir pelo meu patrimônio líquido. O patrimônio líquido eu olho para o balanço, né? Nesse balanço aqui o ativo está em cima, o passivo está embaixo. Lá embaixo do passivo tem lá o patrimônio líquido. É do ano final 2, né? Está ali então R$ 6.254.291. Dividir um pelo outro, dá um índice de 0,5866. Que multiplicando por 100, a gente transforma para percentual, né? Então essa rentabilidade capital própria aqui, do ano final 2, é de 58,66%. Então tem um desempenho positivo, né? Gera retorno para o capital investido pelos sócios presente aí no patrimônio líquido. Certo, gente? Então aqui a gente precisa olhar tanto o balanço quanto o DRE, né, para conseguir fazer esse cálculo. Tranquilo? RCP, rentabilidade de capital próprio? Tranquilo. Legal. Muito bem. Então vamos ao próximo tópico da nossa revisão. Ainda na análise econômica, ainda dentro da rentabilidade, agora a rentabilidade do capital total. Então agora, diferente, né, do anterior, que a gente analisava o retorno, né, sobre o capital investido pelos sócios, lá no patrimônio líquido, na rentabilidade de capital total se verifica esse retorno, né, sobre tudo que a empresa investiu que está presente lá no seu ativo, né. Então o total do ativo é dinheiro que a empresa está investindo, né? É lá no seu imobilizado, móvel, utensílios, máquinas, equipamentos, né? É em estoque, né? É em valores que a empresa tem no caixa, banco, investimentos, tudo que a empresa tem no seu ativo é investido, né, pela própria empresa. Então, tem rentabilidade sobre esse investimento no seu ativo? É isso que mede a rentabilidade de capital total. Então, é a comparação do lucro que foi obtido, né, naquele exercício, o lucro líquido do exercício, frente àquilo que ela investiu no seu ativo total lá, dentro de um determinado período, né. A divisão dá um índice que vezes 100 vai dar um percentual, então, de rentabilidade. Essa empresa está tendo retorno não sobre o investido no ativo. Aqui no nosso exemplo, né, a gente vai pegar o ano final 1 para fazer esse cálculo de RCT. Nós temos à esquerda aqui, agora dessa vez, o balanço, e à direita nós temos o DRE. É do ano final 1. Então, LLE do balanço ano final 1. Tem 3 colunas, ano final 1, ano final 2 e ano final 3. Muita atenção. Eu vou olhar para o ano final 1, 1.849, dividido pelo ativo total do ano final 1. Então, estou olhando aqui para o ativo do balanço agora, né, esse quadro à esquerda. Ali, né, no final 1, lá embaixo, total do ativo 45.074. Dividir um pelo outro, dá um índice de 0,041 vezes 100, dá 4,1% de rentabilidade do capital total. Então, tem rentabilidade? Tem, né? Rentabilidade de 4,1% sobre aquilo que a empresa empenhou lá no seu ativo. Tá? Muito bem. Se acontecer a gente de ter um exercício em que vocês tenham mais de um período, prestem bastante atenção no enunciado, né? O enunciado do exercício vai dizer de qual período que é para calcular o indicador, né? Então, tem ali 3 períodos, pede do ano final 1, pede do ano final 2, pede do ano final 3, leiam com atenção ali no enunciado, para não pegar do ano errado, né? E vai dar um outro resultado aí, levando ao erro da questão, né? Então, muita atenção. Se tiver um período só, aí é fácil, né? Não tem erro, né? É só um período. Vou pegar a conta lá, LLE, ativo, dividir um pelo outro, multiplicar por 100 e vou achar, neste caso aqui, a rentabilidade de capital total, né? Tá? Mas se tiver mais de um período, muita atenção ao enunciado. E claro, né? Ali no enunciado, pode não estar a sigla, né? Então, pede rentabilidade de capital total por extenso, está dito por extenso.
não está a sigla RCT. Então, a gente tem que saber olhar a fórmula certa também, né? Não posso pegar ali, está dito no enunciado que é RCT, eu vou lá e pego, né? RCP, RCS, ou pego lá Triceterc, né? Taxa de retorno sobre capital de terceiro, né? TRIT, taxa de retorno de capital total, é outra coisa. Então, muita atenção ao enunciado, o que está pedindo, né? Certo? Muito bem. Vamos a mais um tópico, então, da nossa revisão. Agora voltamos aos indicadores financeiros, né? Com o grau de endividamento. Vamos lembrar aqui que nessa aula de grau de endividamento, né, a gente ressaltou aí essa possibilidade, né? O grau de endividamento ser simbolizado, né, tanto pela letra E, né, quanto pelas letras GE. Tá? Tanto E quanto GE significa grau de endividamento. Tá? Depende do autor, né, que a gente estiver trabalhando, a gente vai encontrar ou a sigla E ou a composição, né, GE. A fórmula é a mesma. Né? Passivo exigível dividido pelo ativo total vai me dizer, né, o quanto essa empresa está endividada, ou seja, o quanto do seu ativo total, né, está comprometido lá com os compromissos assumidos perante terceiros do passivo exigível, né? Passivo exigível, lembrem, né? É o circulante mais o não circulante do passivo, né? Eu vou dividir pelo ativo total. Então temos aqui, né, aquele balanço que a gente viu no início já. A gente tem o total do ativo R$11.639.490. Vai na parte de baixo da nossa fórmula ali, né, no lugar do total do ativo. E o passivo exigível a gente tem que somar o circulante e o não circulante do passivo. Está lá, então, o passivo circulante está ali, né, do passivo, 3.002.640, mais o não circulante do passivo, 3.836.500. Soma os dois. O resultado dessa soma dá 6.839.140, e aí sim eu vou dividir, né, pelo ativo total. Encontramos um grau de endividamento de 0,59. Aqui nesse cálculo, pessoal, só quero ressaltar aqui a importância, né, da gente utilizar as regras básicas da matemática, né? Então, vejo que, eventualmente, alguns erros, né, acontecem por uma interpretação diferente, né, do que seria essa regra básica da matemática, né? Então, a gente tem ali a soma do passivo exigível, né, circulante mais um circulante primeiro, para depois dividir. Um dos erros aí que acaba acontecendo, né, alguns acham que tem que fazer essa divisão primeiro, né, pega o não circulante, divide pelo ativo, e aí depois soma com o passivo circulante. Não, né, não é assim que funciona a regra da matemática. Primeiro soma a parte de cima na divisão, para depois dividir o resultado pelo valor que está embaixo na nossa divisão, né. Muitos erros acontecem em função dessa má interpretação da regra, né, básica e da matemática, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Dito isso, gente, o resultado que a gente obteve aqui no grau de endividamento foi 0,59. E também não coloquei aqui para ver se vocês lembram, né? Qual é a regra a respeito do grau de endividamento? Esse grau de endividamento aqui calculado, ele é satisfatório ou insatisfatório, gente? Ele é insatisfatório, pois passou de 0,5, que é 50%, né? Perfeito, é isso aí, exatamente, né? Então, 0,59 já está fora, né, da faixa satisfatória para o endividamento, né? A faixa considerada satisfatória é até 0,5, né? Então, quanto mais próximo de zero para grau de endividamento, melhor, né? Mas é considerado satisfatório até 0,5, ou então, né, representativamente em termos percentuais, 50%. Aqui, 0,59 seria 59% de endividamento, né? Então, está fora da faixa satisfatória. Endividamento aqui, insatisfatório para essa empresa. Muita atenção, né? Então, além, né, da gente
encontrar questões aí, né, que possam ter como alternativas de resposta, né, valor numérico a respeito do cálculo do grau de endividamento, né, eu posso ter atrelado, né, ao resultado do cálculo, né, alternativa dizendo 0,59 satisfatório, 0,59 insatisfatório. Qual delas está correto? Tem que saber a teoria a respeito, né? A gente trabalhou isso aí durante as nossas aulas, o colega lembrou muito bem aí, né? O grau satisfatório é até 0,5, 50%, né? Então, 0,59, nesse caso aqui, essa empresa está fora, né? Muito bem. Mais um tópico da nossa revisão é imobilização do capital próprio. Essa fórmula ela é dada pelo ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido. Tá? O ativo permanente da empresa, obviamente ficando do lado esquerdo do balanço patrimonial, né, ela é composta, né, o ativo permanente é composto por investimentos, o imobilizado mais o intangível. A depender do balanço patrimonial, né, que vocês estejam avaliando, pode ser que a gente tenha só investimentos, pode ser que a gente tenha só imobilizado, né, aí considera só um deles, né, ou pode ser que tenha só intangível, aí eu considero só um deles como o total do meu ativo permanente. Pode ser que eu tenha dois, né, desses três, como é o caso aqui desse balanço patrimonial de exemplo, tá? Então, eu tenho aqui como ativo permanente, eu tenho investimentos e imobilizado. Não tenho intangível, né? Então, somos só o que tem. Tem só investimentos e imobilizados, somos dois, vai ser o meu ativo permanente. Eu vou dividir pelo meu patrimônio líquido e achar o índice correspondente à minha imobilização do capital próprio, tá? Lembrando, é claro, gente, que essa não é a única forma, né, da gente achar o ativo permanente, né? Lembrem lá da nossa aula, né? Também é possível achar o ativo permanente fazendo, né, o meu realizável em longo prazo, né, menos o nosso não circulante, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Nesse caso do cálculo, nós temos aqui o ICP do ano final 1, né? Temos um balanço com 3 períodos, né? Então, estamos pegando aqui o ativo permanente do ano final 1. Está ali, né? Investimento, 18.704, mais imobilizado, 104.277, somados os dois, nós temos um ativo permanente de 122.981, né? Esse valor ativo permanente divide pelo patrimônio líquido. Qual é o patrimônio líquido do ano final 1? Está ali, né? Patrimônio líquido, lá do lado passivo, né? 108.038. Divide um pelo outro, achamos, né, uma imobilização do capital próprio no valor de 1,14. E esse tipo de indicador, né, é daqueles que a gente tem interpretação para quando ele é maior, menor ou igual a 1. E as regras estão aqui, né? Então, quando nós tivermos o ICP, imobilização de capital próprio, menor do que 1, vai indicar que os recursos próprios foram plenamente, totalmente suficientes para financiar os bens e investimentos existentes no ativo permanente da empresa. Então, toda vez que o ICP for menor do que 1, a empresa teve patrimônio suficiente para cobrir, né, o seu ativo permanente. Tá? Agora, quando ele for igual a 1, então vai indicar que a empresa teve apenas o suficiente no patrimônio líquido para financiar o seu ativo permanente. Não tem nenhum valor extra a mais para financiar, né, qualquer outro tipo de investimento. Então, tudo que ela tem no patrimônio líquido está diretamente comprometido com o ativo permanente. Agora, se o ICP for maior do que 1, vai indicar que a empresa teve necessidade de capital de terceiro para conseguir custear o seu ativo permanente. Ou seja, não tem o suficiente no patrimônio líquido para cobrir, né, aquilo que é preciso investir, né, uma empresa imobilizada, enfim, né, intangível, lá no seu ativo permanente. Essas são as regras, né, então, do nosso ICP, imobilização do capital próprio. Então, aqui,
a fórmula, o cálculo e as regras, né, de interpretação do ICP são importantes, né, para essa revisão aí, para nos preparar para a nossa prova da quinta-feira. É claro, gente, que além aqui dos slides, aula ao vivo, né, depois do intervalo vocês vão ter exercícios para fazer, né, e esses exercícios vão, né, puxar de novo, né, um cálculo, né, um conceito, né, essas questões todas que a gente está trabalhando aqui nesse conteúdo de revisão, tá? Relembro aqui que os slides e o vídeo gravado estarão também ali no Classroom para vocês reverem, né, de novo, enfim, utilizarem esse material aí dos slides da revisão ali na barra atividades, tá? Alguma dúvida sobre ICP, gente? Alguma pergunta? Não, senhor. Muito bem, legal. Certo. Então, o próximo elemento da nossa revisão, tópico importante, né, é a taxa mínima de atratividade. Então, nós tivemos, né, já acho que umas 2 aulas anteriores, né, esses conceitos. Taxa mínima de atratividade, né, a TIR e a TIREM. Nós tivemos elas enquanto exercícios de uma aula, estimulando vocês a terem que pesquisar na apostila, né? Porque são conceitos, né? A gente não teve cálculos, né, de taxa mínima de atratividade, TIR e TIREM, né? Então, vocês tiveram que pesquisar os conceitos na apostila para dar conta de fazer os exercícios daquela aula específica, né, em que a gente tratou desses conceitos. Então, até como forma de exercitar, né, essa pesquisa, que vocês precisam depois, né, para fazer as atividades avaliativas, precisam para fazer provas e trabalhos, né. Então, taxa mínima de atratividade é um conceito, e esse conceito aí é importantíssimo para vocês estarem se preparando aí também para a nossa prova, tá? Taxa mínima de atratividade, então, é um método de análise de viabilidade econômica, que ajuda a empresa a identificar, né, se aquele determinado tipo de investimento que ela vai realizar, ele é ou não viável, tá? Chamado, então, TMA, taxa mínima de atratividade. A empresa vai comprar uma máquina, tá? A TMA ajuda a verificar, né, se é viável para a empresa investir naquele equipamento, né? Vai trazer ali retorno ou não, tá? Uma ampliação que a empresa quer fazer, um novo projeto. Pode utilizar, então, a sua TMA, né, para verificar se aquele projeto é ou não viável. Esse é o conceito da TMA, tá? Ajudar a empresa a avaliar se o investimento vale ou não vale a pena, por assim dizer, né? É viável ou não é viável? Isso é a TMA. Certo, gente? Então, da nossa revisão, vocês já perceberam, né, que há uma mescla aí, né? Tanto de conceitos, parte teórica, quanto de cálculos. Por via de consequência, a prova vai seguir, né, essa política. Então, a prova de vocês vão ter 10 questões, algumas questões de teoria, algumas questões de cálculo, e outras questões que possam misturar, né, as duas coisas, o cálculo junto com a teoria. Tá? Vão ser 10 questões objetivas, né, com 4 alternativas, para vocês identificarem, né, ou a alternativa correta, como pede na questão, ou a incorreta, se for o caso, né? Então, isso também é uma coisa muito importante, né? Leiam com muita atenção o enunciado, né? Às vezes, na pressa ali, né, a gente lê rapidamente, aí vê a primeira alternativa, a primeira alternativa é a correta, vai lá e, né, marca. Mas aí no enunciado dizia, marque a incorreta. E a gente já está acostumado a estar fazendo sempre a correta, quando aparece uma assim, né, é uma que a gente erra porque a gente, né, leu ali, fez uma leitura dinâmica, então muita atenção em relação a isso, tá? Detalhes também que eu gostaria de relembrar a vocês aí no momento da prova, né? No momento da prova, como é uma prova online, né, nessa modalidade remota, você sim, né, tem acesso aos materiais de vocês, por óbvio, né? As anotações que vocês fizeram no caderno, vocês podem consultar na hora da prova. O arquivo em PDF da apostila, vocês podem consultar na hora da prova.
o arquivo em PDF, né, das aulas que a gente teve, vocês podem consultar também, os exercícios, é um monte de coisa que vocês podem consultar, na verdade, né? Então tem que ter muito cuidado até para não se perder, né, no tempo. A prova tem 1h30, né? Então, estejam preparados com o material de vocês, né? Eu vou usar minhas anotações do caderno, vou usar a revisão que o professor passou, vou fazer um resumo, né, de todas as fórmulas, ou vou imprimir, né, o material de fórmulas que tem ali para vocês, um arquivo em PDF, né, ou vai anotar no caderno. Tenho isso em mãos já, para a hora que vocês abrirem a prova, forem fazer a prova, né, não tiverem, mas agora eu preciso de tal coisa, agora eu preciso de tal coisa, e vai correr atrás das coisas que precisa e está correndo o tempo de prova. A partir do momento que vocês abriram a prova, começa a contar aquela 1h30, né? Então, é bastante tempo para 10 questões? Considero que seja, né? É um tempo bem grande para fazer 10 questões, né? Dá e sobra, né? Tempo. Mas, se a gente não se organizar, pode faltar o tempo, né? Então, se... eu vou fazer a prova, vou usar o meu celular. Eu vou me dar conta que na hora que eu estou fazendo a prova, eu não consigo, né? Fazer a prova ao mesmo tempo e ao mesmo tempo usar a calculadora do celular. Então, para se organizar melhor, quem vai fazer a prova pelo seu celular, tem uma calculadora em mãos, né? Ou pega emprestado o celular de outra pessoa da família, né? Vai usar um celular para fazer a prova, usa a calculadora do outro celular, né? Para fazer, para não ficar, né? Diminuindo ali, né? Minimizando a tela da prova, por exemplo, né? Atenção que a prova são 10 questões. Então, tem que fazer as 10 questões, no final salvar e enviar, né? Para a prova ser considerada. Se não salvar, não enviar a prova, mesma coisa que não tivesse feito. Né? Não tem como saber, né, quais foram as respostas que vocês marcaram. Ao final da prova, tem que salvar e enviar ela. Não esqueçam desse pequeno detalhe. Tá? Claro que vocês já estão aí no segundo ciclo, né? Já estão nesse modelo online, né? Já faz algumas disciplinas, então isso já deve estar muito claro para todo mundo, mas sempre cabe ressaltar, sempre cabe relembrar, né? Desses pequenos detalhes. Então, quinta-feira, gente, às 19 horas, já vai estar postado para vocês, ali no mural do Classroom, as instruções da prova e o código. Vocês vão copiar esse código da prova, vão lá no Moodle, vão abrir o Moodle, vão entrar na disciplina de administração financeira, abaixo ali da semana 1, 2, 3 e 4, vai aparecer a prova final, que vocês vão clicar e vão inserir esse código. A prova vai abrir, vai ter 1h30 para fazer as 10 questões. Tá? Vocês têm toda a liberdade de consultar os materiais de vocês. Enquanto vocês estão fazendo a prova, né, eu estou fazendo ali o fechamento das médias da N1, né, vendo ali como é que fechou as notas de vocês nas avaliativas, somando as notas dos trabalhos para fechar a média da N1, e conforme vocês estão terminando a prova, eu também já vou coletando, né, vai saindo ali no relatório de notas qual foi a nota que vocês tiraram na prova, eu vou também puxando essas notas para fazer a média final. A ideia é, se todo mundo, né, terminar a prova cedo, né, antes das 10 ali, eu consigo então, ali às 10 horas, fechando o horário da prova, postar, né, as notas já finais, né, as médias finais de vocês, que vocês vão conseguir verificar lá no portal do aluno, né, quando eu postar a média final, quando vocês forem acessar o portal do aluno, já vai aparecer lá as notas de vocês, tá? Dando tudo certo, até às 22 horas eu devo estar postando as notas de vocês na quinta-feira mesmo, tá? Se tiver algum problema, né, de repente a maioria ficar para o último horário, né, aí não vou conseguir fechar, né, na quinta, mas aí até o final de semana eu fecho as médias e posto, tá? Muito bem, gente. Ficaram com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Boa noite. Dúvida, tudo certo. Desculpa, acho que pode falar, desculpa. Se tiver algum cálculo para desenvolver, vai precisar postar rascunho? Não. A prova objetiva, né? Vai fazer o teu cálculo e vai marcar a alternativa correta, né? Tá, ok, obrigada. Claro que é bom tu ter o teu caderno do lado, né? Caneta, caderno, lápis, para desenvolver o cálculo, que tem gente que gosta, né? E eu sou desses também, né? Eu gosto de
desenvolver o cálculo para verificar se está tudo certo, né? Então, até é recomendável ter ali, né, uma folhinha de rascunho para ir fazendo seus cálculos, né? Tá? Vocês vão marcar a alternativa correta, né? Depois fazer o envio, né? Assim como fizeram nas avaliativas, né? Como é que vocês fizeram as avaliativas? Abriram a avaliativa, responderam lá alternativas corretas, e depois clicaram em salvar e enviar, né? A prova vai ser do mesmo jeito, só que agora a prova vale 10, né? As avaliativas da N1 valiam 1 ponto cada uma só, né? Tá? Muito bem. Mais alguém, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem. Se vocês estão tranquilos de momento, né? Então, acredito que a gente possa fazer o nosso intervalo. A gente vai fazer um intervalo de 15 minutos. Na volta do intervalo, a gente faz a nossa chamada. Como vocês sabem, né? A chamada é ao vivo, online. Eu abro a chamada, chamo nominalmente, né? Vocês respondem para receber a presença. Aí, depois da chamada, a gente vai ter exercícios no Classroom, os exercícios de hoje, né? São exercícios correspondentes à revisão que a gente acabou de fazer. São exercícios que vão estar sendo feitos por vocês para se prepararem para a prova, tá? Então, eles têm um peso um pouco maior ainda hoje, né? Então, os exercícios que a gente estava fazendo nas aulas, a gente estava se preparando para fazer as avaliativas, enfim, né? Para absorver conteúdo, né? Fazendo parte do ensino-aprendizagem. Hoje, além de fazer parte do ensino-aprendizagem, né, ela vai estar preparando vocês, os exercícios de hoje vão estar preparando vocês mais diretamente, né, para a prova da quinta-feira, tá? Então, façam os exercícios depois com muita atenção, né, realmente tentando fazer com acerto, né, quando tiver que fazer cálculo, realmente pega a folhinha, né, faz o cálculo, faz a calculadora, tudo certinho, para achar a resposta sem chutar nenhuma, né, sem tentar fazer de forma respostas aleatórias, porque a gente não vai estar aproveitando da melhor forma possível esse momento, né? O momento é justamente para, né, se preparar, tá, gente? A quantidade de exercícios de revisão, né, é bem maior do que os exercícios que a gente fez durante as aulas, né? Então tem aí uma quantidade grande de exercícios. Então um pouquinho diferente do que a gente fazia nas aulas, né? Durante as aulas a gente sempre colocava um exercício, aí esperava a maioria responder para postar o próximo, né? Sempre dando um intervalo maior de tempo, então se alguém tivesse dúvidas, perguntas, né? Dando tempo para vocês com mais tranquilidade para ir fazendo os exercícios durante as aulas. Na revisão, a gente vai dar um tempo menor, né? Um intervalo menor, então, entre cada uma delas, porque é uma quantidade maior de exercícios para vocês, né, praticarem também essa dinâmica, né, de ser mais rápido na solução, né? De fazer o cálculo, enfim, num tempo mais curto também para se preparar para isso, né? Tá mais ligado aí, né? Para a hora da prova, não perder muito tempo, né? Fez uma questão, já vem a próxima e vai construindo, tá? Esses exercícios também vão ficar disponíveis para vocês ali, né? Vocês fazem o exercício, depois, se quiser retomar esses exercícios da revisão amanhã, assim como os slides, assim como a aula ao vivo, né? Vai estar ali no Classroom para vocês, como sempre, tá, gente? Agora no meu aqui são 20 horas e 15 minutos. Então nós vamos retornar do nosso intervalo às 20 horas e 30 minutos, tá? Vou dar um tempinho para fazer um lanche e já já a gente retorna. Só vou desligar o microfone e a câmera e voltamos então às 20h30. Até daqui a pouco, gente.